Olá, eu sou Larissa Timóteo, professora de ciências. Sou uma mulher negra de cabelo cacheado, usando uma blusa branca, um casaco preto e uma calça preta. O assunto hoje é rocha. E para começar, eu vou deixar essa pergunta aí para você. Como se formam as chamadas pedras preciosas? Pensem nisso, porque o assunto de hoje são as rochas metamórficas. Metamórfica? O que significa metamórfica? Metamórfica vem do nome metamorfose. Tem até uma música muito conhecida antigamente de Raul Seixas que fala assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Nessa música, Metamorfose Ambulante, Raul Seixas vai dizer que ele prefere estar sempre em transformação, porque metamorfose significa isso, transformação. Então, as rochas metamórficas são as rochas que se transformam, as rochas que se transformam a partir de outras. Vamos ver aí os tipos de rochas? A gente sabe que existem as rochas sedimentares, as rochas magmáticas, e o assunto de hoje, as rochas metamórficas. São as mais novas rochas formadas pela transformação das rochas sedimentares ou das rochas magmáticas. A gente vai ter também rochas metamórficas sendo transformadas a partir de outras metamórficas, tá bom? Não são apenas das sedimentares ou das magmáticas. Fiquem ligados nisso. Elas são formadas por processos físico-químicos que ocorrem pela ação de diversos fatores relacionados com a umidade, a temperatura e a pressão no interior da Terra. A classificação das rochas metamórficas ocorre da seguinte maneira: parametamórficas, quando ela surge de uma rocha sedimentar, como é o caso do mármore, que tem origem no calcário, que é uma rocha sedimentar. Tá vendo? Um pedacinho só de mármore que eu tenho para mostrar para vocês. A gente utiliza o mármore no nosso dia a dia. Daqui a pouco a gente vê isso. Como é o caso do quartzito, que tem origem no arenito. Ortometamórfica, quando ela surge de uma rocha magmática, como é o caso do gneiss, que tem origem no granito. Eu trouxe para vocês o granito. Ó, o granito, 2 pedacinhos de granito, dá origem ao gneiss, certo? Agora, as rochas metamórficas também podem se originar de outras rochas metamórficas. O processo pelo qual a rocha se transforma em outra se chama metamorfismo. E o metamorfismo, esse processo, pode acontecer por algumas circunstâncias. Observem aí. Ele pode ocorrer por temperatura, pressão ou a movimentação das rochas. Então, uma rocha está ali perto do magma, ela sofre metamorfismo, se transforma em outra por causa da temperatura desse magma. Certo? Tá aí, ó, o magma, ela está localizada bem aí nessas gotinhas de mar, próximo nessas gotinhas de magma. Ela está nessa região, então ela pode se transformar em outra. Quando ela está entre as placas tectônicas, então ela sofre a pressão dessas placas, pode se transformar em outras rochas. Agora, o processo é algo que acontece constantemente. Isso se chama o ciclo das rochas. Vamos ver aí? O ciclo das rochas é um fenômeno natural, cíclico, contínuo e infinito, que envolve os processos de transformação das rochas através do tempo e que ocorrem através da erosão e do intemperismo. Gente, olha só, erosão e intemperismo nada mais é do que o desgaste que essa rocha vai sofrendo durante o tempo, certo? E esse desgaste ele pode ocorrer pelo vento, pode ocorrer pela água, pelo contato com o solo,
certo? E aí essa rocha vai se desgastando, vai se transformando, como se ela fosse se quebrando, certo? E esse processo de intemperismo forma, por exemplo, a areia da praia. A areia da praia, ela é formada pelo intemperismo que a rocha sofre, certo? Esse ciclo, que leva milhões de anos para acontecer, é responsável pela renovação e transformação da litosfera terrestre, a parte sólida do planeta Terra. Vamos no ciclo das rochas. Olhem para mim. Um ciclo não tem começo nem fim, tá? Para a gente estudar, a gente vai começar pelo magma, certo? Quando chega na superfície, o magma é expelido pela atividade vulcânica e sofre um resfriamento. Com o resfriamento do magma, ocorre a cristalização dessa massa mineral, que dá origem às rochas magmáticas, que, como exemplo, a gente tem aqui o granito. O processo natural resultante do desgaste do relevo pode ocorrer pela água ou pelo vento. Após o processo de erosão, diversas camadas de sedimentos são depositados nas camadas mais baixas, bacias sedimentares, formando as rochas sedimentares, como o calcário, o argilito, o carvão. Com o passar do tempo, as rochas sedimentares vão sendo enterradas e sofrendo processos químicos e físicos por meio da temperatura e pressão, o que transforma sua composição, originando as rochas metamórficas. Mesmo com essa transformação, a temperatura continua agindo em sua superfície e, assim, resulta na fusão do magma, que transforma novamente em rocha magmática. Após milhões de anos, o ciclo se reinicia. A gente tem que lembrar aqui que as rochas sedimentares também sofrem erosão, assim como as rochas metamórficas, ok? E assim, esse é o ciclo das rochas. É possível observar que esse ciclo acontece? É possível sim. A gente tem aí o exemplo do migmatito, que é uma rocha híbrida, composta por porções magmáticas e porções metamórficas. Observem essa porção mais escura, é a porção metamórfica. Logo abaixo, a gente tem a porção magmática, que é o resultado da fusão parcial que aconteceu nessa rocha, por isso que a gente consegue observar, certo? E os exemplos de rochas metamórficas? A gente tem aí o xisto, que é utilizado para a construção de casas e pavimentação de ruas. O mármore, que é originado do calcário, muito utilizado no nosso cotidiano para construção e também pode ser usado na arte. Aí a gente tem um exemplo dessa estátua que foi esculpida em mármore. A ardósia. A ardósia é uma rocha metamórfica originada a partir do metamorfismo natural da argila, constituída de mica e clorita, e é usada na construção civil, principalmente com pisos e revestimentos. Eu trouxe aqui para vocês, ó, gente, um pedaço de ardósia. A ardósia, ela é muito usada para revestir o quintal, porque ela tem muita resistência, né? Ao contrário do piso que a gente utiliza dentro de casa, a gente tem, ó, o piso de cerâmica. A ardósia, ela é bem resistente, então o pessoal bota muito no quintal. Tá vendo? Então, vamos lá. Bom, os gneiss do Rio de Janeiro. O gneiss, ele é originado do granito, certo? O Pão de Açúcar, na cidade do Rio de Janeiro, é uma das formações de gneiss mais conhecidas do mundo. Aliás, no Rio de Janeiro, o gneiss pode ser encontrado por toda parte, nas paisagens e até nas construções humanas. O gneiss foi utilizado muito nas construções de monumentos históricos no período colonial. Dentro dos lugares mais destacados que tem gneiss no Rio está a Pedra do Sal, com degraus escavados pelos escravos para acesso ao Morro da Conceição. A gente encontra gneiss também no Cais do Valongo. No Cais do Valongo, no Rio, no centro do Rio, esse cais
foi descoberto recentemente e estão sendo descritos lá blocos de gneiss formados durante a separação do continente sul-americano do continente africano, que ocorreu há milhões de anos atrás. Bom, agora vamos responder a nossa pergunta inicial. Como se formam as pedras preciosas? Lembrando que as pedras preciosas, na verdade, elas são minerais. Como que elas foram formadas? Elas foram formadas em condições especiais, tá, gente? Por isso que a gente não encontra pedras preciosas em qualquer lugar que a gente vá, certo? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, a esmeralda. A esmeralda, ela é formada pela combinação de berílio, alumínio, silício e oxigênio, em solução aquosa, e costuma ocorrer em fontes hidrotermais, aquelas fontes aquecidas pelo magma. O rubi e a safira. Quando o magma, contendo alumínio e cromo, encontra bolsões de ar na crosta terrestre que contém oxigênio, esses três elementos se combinam e formam os rubis. Se não tiver crômio, que dá a cor avermelhada ao rubi, a gente vai ter a safira, que é essa pedra azul aí. Certo? Bom, gente, é isso. Pesquisem mais sobre rochas, continuem estudando, não desistam, tudo vai passar e até a próxima. Tchau, tchau!